Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar nos nossos corações, nessa noite que estamos, né? Para que possamos estudar sobre o Evangelho de Jesus. Então, que os guias espirituais da nossa casa, da casa de Leon Denis, os nossos guias estejam conosco, né? Nesse momento, Dr. Herman, Baltazar, esses espíritos bondosos que dirigem essa casa, possam estar junto a nós nessa noite para que possamos estudar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Então, o capítulo a ser estudado dessa noite é o capítulo 14, o item de 5 a 7, e fala do honrai vosso pai e vossa mãe, e fala dessa passagem de Jesus, quando ele pergunta: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E nesse momento em que ele é colocado lá, né, está havendo um encontro onde Jesus ia, né, todos os locais que Jesus estava, ele atraía multidões, ele tinha esse poder, esse magnetismo, e as pessoas buscavam Jesus, né? Só um minutinho, gente. E aí, por que eles buscavam Jesus? Por que havia essa busca, esse interesse por tudo aquilo que Jesus trazia? Porque aquele povo era um povo oprimido, era um povo constrangido, humilhado, dominado, né? Lá pelos romanos daquela época. E eles tinham muitas necessidades. Buscavam o consolo, o amparo. E Jesus era tudo isso, né? Que nós sabemos dele, conhecemos agora dele. Em todo local que ele estava tinha muitas pessoas. E ele estava nesse local. E nesse momento alguém fala: sua mãe e seus irmãos estão lá, fora, querendo lhe falar. E ele fala: mas quem são? Meus pais, minha mãe e meus irmãos. E ele diz: são todos aqueles que cumprem a vontade do meu pai. Então, todos que estão aqui são meus pais, minha mãe e meus irmãos. E para alguns, naquele momento, essa fala de Jesus deu a impressão que ele estava renegando a sua família. Deu a impressão que ele estava renegando a sua mãe. Que ele não estava considerando, né, aquela maternidade, aquela consanguinidade, aquela parentela. E alguns colocaram, interpretaram dessa maneira. Como pode, né, renegar a própria família? E outros que o conheciam bem, que compreendiam, que conviviam com ele, que sabiam da sua caminhada, que sabiam da sua proposta, que era a proposta do bem, entendiam que ele estava, na verdade, naquele momento, querendo passar essa visão, né, de que toda a humanidade era a sua família, que todos eram importantes, todos faziam parte da sua família. Até porque Jesus não tinha, com ele não havia exclusivismo, né? Ele não fazia distinção. Todos eram importantes para ele. Todos eram vistos como irmãos dele, né? Irmãos em Deus, né? Irmãos lá na parentela espiritual. Ele quis falar sobre isso num tempo que não se entendia exatamente o que era isso. Então, naquela época, existiam as distinções, as diferenças, né? As separações, como até hoje nós vemos, né? Diferenças sociais, interferências, ou como a gente entende, discriminação, separação, por motivos, por várias razões, ou por motivos financeiros, poder econômico, né?
alguns se julgam melhores e aí fazem distinção de outras famílias com poder aquisitivo menor, muitas vezes por religiões, por preconceito, por várias razões. E naquela época também havia isso. E Jesus queria mostrar ali nessa fala dele, para todos, que não havia separação, que somos todos iguais, filhos de um Deus único, como trouxe Moisés, né? E ele não estava desfazendo da família dele. Então, compreendendo, né, quando nós ouvimos esses ensinamentos de Jesus, essas palavras, nós vamos lá imaginar que, como diz esse texto do Evangelho, que, como diz Kardec, que ou ele não falou isso, ou suas palavras foram mal interpretadas, porque não condiz, né, com aquela bondade, com a pureza, com a proposta, com os exemplos, com a prática, com as atitudes de Jesus. Não condiz com ele. E aí Jesus, vamos lembrar que Jesus, né, quando esteve entre nós, ele não perdia a ocasião de passar um ensinamento. Todas as situações, todos os momentos em que ele fala, toda a fala dele tem lá um objetivo. Naquela época, né, não havia muito entendimento. Muitos de nós aqui na doutrina espírita, nós aprendemos sobre a pluralidade das existências e, com certeza, todos nós temos, né, e tivemos várias existências, e com certeza poderíamos, alguns de nós, ter estado lá naquela época junto com ele, e naquele tempo não entendíamos, né, bem o que ele estava querendo dizer, pela nossa própria falta ainda da evolução moral, né, pela falta do entendimento, pela própria situação daquele momento. Então, os ensinamentos dele não se atinham a um momento único, a uma circunstância apenas, né? Tinha-se naquele momento um propósito, um objetivo a alcançar aqueles que estavam ao redor dele, mas esse alcance era muito maior. Ele visava um alcance muito maior. Ensinamento para toda a humanidade e para todos os tempos, como a gente vê até hoje, né? Jesus vê há mais de 2000 anos, e nós continuamos estudando o que ele falou, né? Continuamos nos aprofundando, querendo entender muitas das coisas que naquela época ele não disse completas, até porque ele falou, né? Que viria o Consolador, que iria dizer o que ele falou e muito mais, que é a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, né? Como nos dizem, nos informam os espíritos que vieram trazer, mostrar a sua presença, a sua existência, né? E a doutrina espírita vai lá, não veio desdizer, né? Como muitas vezes acreditam, o que o Cristo falou. Ele veio reforçar e nos relembrar aqueles ensinamentos do Cristo. Então, ele aproveitava todos os momentos e ele quis passar que a nossa família, essa família universal, que fala a página aqui que nós acabamos de ler ainda agora. E aí nós somos, né, precisamos sim ser fiéis à nossa família consanguínea, até porque estamos nela por misericórdia divina, para nos entendermos, para evoluirmos, para crescermos, né? Mas não podemos esquecer, e relembrando esse ensinamento do Cristo, dessa grande família que nos cerca também. Não podemos ignorar, né, que não estamos sozinhos no universo, simplesmente reunidos, né, agora que nós estamos todos, né, reunidos, isolados no nosso núcleo familiar, mais uma razão para lembrarmos que não somos os únicos nessa família, né? Temos essa família ao nosso redor, então precisamos sim respeitar e agradecer pela família que temos, mas não deixar de perceber que à nossa volta temos irmãos, pais, mães. E quantos de nós, se nós formos pensar assim, não temos, né? Se nós formos refletir, porque o objetivo do estudo do Evangelho é nós refletirmos sobre esses ensinamentos do Cristo, né? Vamos pensar na nossa vivência. Quantos de nós temos relações, assim, que temos mães e pais que nos adotaram,
pelo sentimento de amor, de carinho, que nos tratam como nossos pais consanguíneos? Quantas relações nós temos com pessoas que nos sentimos irmãos, muitas vezes a gente até mais irmãos do que aqueles que temos dentro do nosso lar, e a gente até fala assim, ai, poxa, eu queria que aquele fosse meu irmão, né? Não temos? Todos nós temos. Se formos olhar, né, rever a nossa lista de amigos e de contatos, vamos dizer assim, de relação mesmo, não aqueles contatos da internet, também vale, né? Mas aqueles amigos que nós temos relacionamentos mesmo fortes, nós todos temos entre nossas relações pessoas que fazem nós nos sentimos assim, fazendo parte da nossa família, como também nós nos sentimos fazendo parte de outras famílias que nos acolhem, que nos tratam bem, e a gente muitas vezes pensa assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa de tanto tempo. Eu tenho uma simpatia, uma atração. Quantas pessoas nós encontramos, né, que nunca vimos e de repente, nessa encarnação, né? E de repente nós falamos, olha, gosto tanto daquela pessoa, não sei por que eu gosto tanto daquela pessoa, aquela pessoa me faz tão bem. E aí, independente de sexo, estamos falando aqui de sentimentos mútuos, espírito para espírito, né? O espírito não tem sexo. Então, quantas vezes nós nos sentimos aquela empatia, aquela simpatia, aquela atração por alguém. E a gente pensa, eu acho que eu já vi aquela pessoa. E já nos vimos mesmo, porque fazemos parte dessa grande família espiritual, dessa parentela espiritual de que fala o Evangelho. Então, nós precisamos respeitar aqueles que nos cercam, mas lembrar essa bondade infinita de Deus que nos coloca, né? E nós aqui, quando estamos encarnados, quando reencarnamos, né? Porque somos espíritos, nascemos e renascemos várias vezes, na oportunidade bendita da misericórdia divina da reencarnação, na oportunidade de refazer, de reatar os laços, de fortalecer os laços, nós, quando chegamos aqui, nós nos buscamos. E aí vem lá aquele esquecimento do passado, de que fala o Evangelho, porque o Evangelho nos fala do esquecimento do passado, né? Que muitas vezes nós viemos com o véu do esquecimento e não lembramos daqueles que estivemos contatos anteriormente. Mas, como nós aprendemos, esses laços não se rompem. E aí, quando nós reencarnamos, nós nos buscamos, nós nos sentimos. E é vibração, é sintonia. E lá no capítulo 8, nós estamos estudando o capítulo 5 e 7. O capítulo 8, ele fala da parentela corporal e da parentela espiritual, que são essas duas famílias que nós temos, né? E aqui no Evangelho, eu vou ler só um pedacinho, porque semana que vem vocês estão convidados a vir ouvir falar sobre esse trecho do Evangelho, que é o capítulo 14, o item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Eu vou ler só um pedacinho para vocês depois retornarem e também, se quiserem, procurarem no Evangelho e virem estudar conosco, ouvir sobre esse capítulo, né? Então, fala aqui, ó, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por afeição recíproca na vida terrena. Então, fazem parte da nossa família. Somos uma só família. Uma família só, se reencontrando, se buscando. E para quê? Com que objetivo? Para evoluirmos, para darmos continuidade aos nossos planejamentos, né? Aos nossos ideais, aos nossos objetivos, às nossas conquistas morais, porque o crescimento é individual de cada um. A evolução, o progresso é individual. Mas essa caminhada é coletiva. Precisamos caminhar juntos, estar juntos, para que a gente possa, né, ajudar o outro. É a oportunidade da reencarnação. Então, essa nossa família ela é muito maior do que aquela que está dentro
meu círculo familiar, meu núcleo familiar. Ela vai além das paredes da nossa casa, né? E Jesus, quando falou nessa mensagem, ele quis dar essa dimensão, ele quis ampliar a nossa visão com relação ao entendimento de família, né? O que é família? É valorizar, sim, né? Aqueles que nos cercam, que estão conosco nessa caminhada, mais próximos, sim, que temos ligações mais fortes, sim, necessidades maiores, por isso estamos aqui 24 horas juntinhos, coladinhos, e agora mais que nunca, né? Nesse período aí de pandemia, e graças a Deus estamos tendo a oportunidade de quê? De fortalecer mais os nossos laços, através da convivência, que para muitos de nós é muito difícil, e agora estamos tendo a oportunidade de rever muitos conceitos, que a oportunidade se faz a todo momento, né? Todo momento é momento de parar, refletir, analisar como é que está as minhas atitudes, como eu estou encarando essa minha família. Nesse momento, a oportunidade de analisarmos como eu estou encarando essa minha família consanguínea, como está meu relacionamento, está servindo de termômetro para todos nós, né? Como é que é isso? E também abrir a nossa visão para essa grande família que está aí, na humanidade inteira, no mundo inteiro. Está acontecendo uma situação atípica, né? Um momento único. Mas a visão é da oportunidade de entendermos que precisamos nos ajudar uns aos outros, mais que nunca, né? Nunca foi tão necessário. Então, quando nós identificamos alguém assim, e que a gente fala, eu acho que eu já vi em algum lugar, tem alguma coisa ali que parece que eu conheço há muito tempo, a pessoa gosta das mesmas coisas, né? Temos os mesmos gostos, somos cúmplices em ideais, em pensamentos, em objetivos, né? Também nas dores, sofremos parecido, e a gente vai vendo essa semelhança, né? E por que será que isso acontece? As nossas opiniões são compartilhadas. Existe um planejamento, né? A doutrina espírita nos fala do planejamento espiritual antes do nosso reencarne, né? Nós desencarnamos e lá no plano espiritual, e aí há o convite para que vocês venham estudar a doutrina espírita, que nos fala dessa nossa vida, né? Como espíritos imortais que somos. E aí existe um planejamento. E temos a nossa família espiritual. Estamos no corpo de carne no momento, mas somos todos espíritos. E agimos e interagimos, né? A convivência existe aqui no plano físico e no plano espiritual, e lá nós nos encontramos, planejamos, combinamos, e vamos vindo por afinidades, somos reunidos. E quando chegamos aqui, nós detectamos, não lembramos da existência como foi, mas nos percebemos e nos buscamos. Quantos de nós, né, agora não só agora, mas a internet já é uma ferramenta, né, que utilizamos há muito tempo, temos essas ligações, esses laços fortes, mesmo sem nunca nos termos ver. E pensamos assim, poxa, mas estamos aqui falando através de uma máquina, né, fria, e como é que é isso? E eu sinto quando o outro, posso até nem estar vendo, né? Nós temos agora a oportunidade da live, que nós estamos nos vendo, mas olha a distância que nos separa. E olha como nós sentimos e recebemos essas vibrações uns dos outros. Olha isso. E será que essas sensações, essas vibrações é do corpo? Essas ligações, esse forte amor, essa forte simpatia, esse carinho, essa vontade de estar junto, de fazer parte, estamos todos aqui reunidos no estudo do Evangelho. Todos nós com objetivos parecidos, creio eu. Senão não estaríamos, né, aqui nesse momento. E isso que nos aproxima, por conta dessa nossa parentela. Então, planejamos estarmos aqui. Nada é por acaso, não existe o acaso, né?
A doutrina espírita nos fala disso. Não existe um acaso. Há um objetivo, há uma razão, há um porquê. Ah, mas o momento é próprio para isso, está todo mundo muito desesperado, todo mundo... O que é o Evangelho? Não é o consolo? Por que a gente estuda o Evangelho? Por que a gente busca lá, como buscava, aquelas pessoas buscaram Jesus lá naquela casa cheia e buscavam Jesus onde quer que ele estivesse? Por que nós buscamos Jesus? Por que nós estamos aqui estudando o Evangelho? Porque nós queremos esse consolo, precisamos desse amparo. E nós nos reunimos em torno das suas palavras, porque foi ele, né? É ele o nosso modelo e guia. Foi ele que veio me falar, que veio nos falar, né? Que estaria junto a nós, que não estaríamos sós, que nos traria o consolo. E aí, através da doutrina espírita, nós vamos lá ser consolados, nos sentimos consolados e esclarecidos. Porque a importância do entendimento é fundamental compreendermos para que essa dor me alcance, mas que eu, na compreensão do objetivo dela, eu não tenho aquele sofrimento, aquela tortura, entendendo que a dor, ela é educativa. Não existe castigo, Deus não castiga. Nada do que nos acontece é injustiça, porque Deus é soberanamente justo e bom. E nessa passagem, nós estamos falando dos laços de família, também o Evangelho fala disso, sobre esses laços de família, que é o capítulo 4, e aí vai mais o convite ao estudo do Evangelho, o capítulo 4, o item 18. Eu vou ler um pedacinho para vocês, só para vocês compreenderem um pedacinho sobre o que é esses laços de família. Capítulo 4, item 18, e fala assim, ó, capítulo 4 é o nascer de novo, fala sobre nós nascermos novamente, que nós nascemos várias vezes. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade de existência os rompe. O que é a unicidade de existência? Uma existência só. Eu encarnei, nasci, cresci, conquistei várias coisas, me aprimorei, me relacionei, tive laços afetivos, tive a minha família, desencarnei e acabou. Essa é a crença numa vida única, né? Numa vida só. E a reencarnação, o entendimento que veio através da doutrina espírita, que temos várias existências, nos faz entender bem mais essa justiça divina. Que não haveria sentido, né, que esse Deus de bondade infinita nos criasse para uma única existência, uma única oportunidade. E aqueles que avançassem teriam seus méritos, mas os que não conseguissem não teriam outra chance. E aí aqui fala sobre a reencarnação. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam algumas pessoas, certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Distosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, vamos entender que essa busca não é só aqui no plano físico, né? Não é só aqui quando estamos encarnados. Nós desencarnamos e continuamos com essas ligações. Os laços não se destroem, pelo contrário, eles permanecem mais fortes, né? As uniões permanecem. E olha como isso é consolador. Como é consolador saber que vamos continuar, que estamos continuando, que estamos numa caminhada junto, nos buscando aqui ou lá. Não estaremos sós, né? E é esse o ensinamento que Jesus quis passar quando ele falou dessa, quem são, essa frase, né? Quem são a minha família? Quem é a minha família? Então, essa parentela espiritual são esses companheiros que estiveram conosco em outras etapas, ou muitas vezes companheiros que estão pela primeira vez aqui conosco para se chegar, para agregar, né? Para aumentar essa minha parentela. E aí,
fazer parte também da minha família, aumentar o meu círculo, né, familiar. Então, quando nós falamos de afinidade, vamos entender que essa afinidade se dá também, não no sentido daquela atração benéfica, mas nós temos afinidades nos dois sentidos, né? Tanto para o bem como para o mal, porque nós temos também as nossas tendências lá instintivas ainda, as nossas tendências, aquelas situações ainda que nos atraem, que nós sabemos que não nos fazem bem, mas ainda nos permitimos ainda absorver, e através desses meus pensamentos, as minhas sintonias e as minhas tendências, eu também vou atrair aqueles companheiros que também não são, né, não têm também vamos dizer, tantas virtudes, assim como eu, né? Estamos aqui, como nós, né? Estamos aqui para conquistar nossas virtudes morais, né? E aí, fazer essas conquistas morais. O estudo do Evangelho vai nos ajudando nisso, porque vai nos lembrando de como deve ser a nossa conduta. Aqui temos essa oportunidade hoje de aprender sobre isso, relembrar que somos irmãos, para mudar nossa visão com relação àqueles que nos cercam. E aí, esses que se aproximam de nós, que também não são tão bons assim como eu gostaria que fosse, porque nós gostaríamos de nos sentir atraídos só pelo bem, mas ainda nos atraímos e atraímos aqueles que não são tão bons assim. E por que isso acontece? E aí vamos lembrar, quando a gente fala assim, mas eu não me sinto atraído, eu só me sinto... Nós fazemos as nossas escolhas, então eu estou escolhendo o bem, mas o mal ainda me cerca. Ainda me atrai em alguns momentos, ainda me traz algum incômodo. E aí, o que eu vou fazer com isso? Nós vamos repelir esses que se aproximam por nós, por tendências que nós muitas vezes negamos, né? Mas que temos também. E aí nós vamos repelir? Não. O objetivo é que a gente possa auxiliar. Há um objetivo também para essas aproximações, porque é nosso irmão também. Não é só aquele que é bondoso, é carinhoso, que me trata bem, que fala aquilo tudo que eu gosto de ouvir, que é meu irmão, que é a minha parentela espiritual. Aquele também que não me compreende é meu irmão. Aquele que me traz dificuldade também é meu irmão. Também eu tenho um compromisso com ele, também combinei, planejei lá nas nossas conversas no plano espiritual, de estarmos aqui juntos e nos auxiliarmos. E quando chegamos aqui, nós repelimos. Então, a doutrina espírita vai nos falar disso, vai nos auxiliar. E através do Evangelho, nós vamos ter ferramentas e mecanismos para que a gente possa nos reconciliar. Jesus fala lá, né? Reconciliai com seus inimigos enquanto estáis a caminho. Então, que a gente aproveite a oportunidade. E a oportunidade que a gente tem de estudar vai nos trazer subsídios para que a gente possa conseguir com mais facilidade, com a ajuda dos nossos guias espirituais, né? Daqueles amigos espirituais, daqueles parentes que nos antecederam e que torcem por nós, estão sempre juntos de nós, nos momentos em que nós pensamos neles, porque é através do pensamento que nós nos ligamos, e aqui, lembrando aqui da internet, que estamos aqui todos, muitos, cada um de nós no seu lar, distantes nesse momento, né? Para o pensamento não existe distância, nem para o espírito, e nós nos encontramos através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet. E é o momento que nós estamos dando utilidade a essa ferramenta, né? Trazida através da inteligência do homem. Deus nos deu a inteligência para isso, para utilizarmos para o bem. Olha a oportunidade que estamos tendo nessa ocasião, nessa época, né, que estamos passando. Nunca se usou tanto, nunca se falou tanto, nunca se aproximou tanto, né? Nunca nos aproximamos tanto, nunca nos buscamos tanto uns aos outros, nesses momentos em que estamos. Então, vamos aproveitar para fortalecer cada vez mais esses laços. E assim como nós, encarnados, os desencarnados, essa nossa grande parentela espiritual, que está no outro plano da vida, também está lá, junto a nós, se chegando, se aproximando,
nos envolvendo, né, com essas vibrações de paz, de conforto, de consolo, de coragem, que nesse momento todos nós estamos precisando. O Evangelho vai nos trazer isso. Então, quando Jesus vem falar sobre essa verdadeira família, né, sobre essa visão da família universal, ele veio trazer para nós, falar, estimular essa nossa união, a fraternidade, a solidariedade, a importância, né, o se importar com aquele que está do meu lado, com o que está dentro do meu lar, claro, mais ainda, e agora estamos vivendo essa necessidade, mas também estender o nosso olhar, né, fora do nosso lar, da nossa família consanguínea. E nessa página que foi lida aqui no início de Baltazar, desse espírito Baltazar, que é um dos dirigentes da nossa casa, ele fala que a obra social, a tarefa da obra social, e aqui se entenda qualquer trabalho social, de assistência social, de amparo àqueles que nos cercam, ele diz que traz para nós essas reflexões sobre a família universal. Nos dá a oportunidade de refletir sobre isso. No momento que aqueles se chegam, né, próximo a nós, no momento que pedem ajuda, né? Jesus falou, né, se estendêssemos a mão, né, àqueles que precisam, quando estamos auxiliando alguém que pede auxílio, estamos auxiliando a ele. Ele é meu irmão. Então, eu vou ver naquele que está chegando próximo a mim um irmão meu. É a oportunidade do trabalho, quando é orientado, né, na casa de Leão Denis, no Centro Espírito Antônio de Aquino também, que nós fazemos parte aqui em Rio das Ostras, as orientações dos guias espíritos bondosos, dos guias espirituais, doutor Herman Baltazar, é auxiliar e entender que nós somos aqueles mais auxiliados quando nós estendemos a mão para o outro. Então, quando existe esse acolhimento, quando nós estendemos a mão para alguém que sofre, nós estamos lá fazendo a vontade do Pai, como Jesus falou. A minha família é aquele que faz a vontade do Pai. Somos melhores que aquele que chega? Não. Somos iguais, somos irmãos, né? E ele fala aqui, ó, quando a gente se aproxima, quando alguém se aproxima de nós pedindo ajuda, e quando aquelas pessoas vão chegando à casa espírita, então né, vão se agregando, né, nós estamos ali formando uma grande família. Se agrega à casa espírita, buscando orientações, melhoria íntima, as pessoas chegam buscando solução para os seus problemas, assim como nós estamos lá buscando a solução para os nossos, todos nós temos as nossas dificuldades e as nossas limitações e as nossas necessidades. E a gente vai fazer o quê? Numa casa espírita, num templo de oração, vamos buscar ajuda, vamos buscar esse médico das almas, que é Jesus, que a gente está falando aqui. E ele precisa de quem? Para auxiliar esses outros que chegam com as suas necessidades. Precisa de nós, como irmãos, nos tratarmos de igual para igual e auxiliarmos aqueles que chegam com a visão cristã da vida. E qual é a visão cristã da vida? É aquela visão que Jesus deixou para nós. Amar o próximo como a si mesmo. E aí a gente vai se tornando uma grande família. Já somos, né? Mas aí nós vamos nos sentindo, quando nós estamos lá, direcionado ao trabalho no bem, quando nós nos envolvemos ou nos propomos a fazer o bem, de fato, arregaçar as mangas e agir no bem, nós estamos ali fortalecendo os nossos laços e ampliando a nossa grande família espiritual, que é aqueles que nos chegam, que chegam até nós, como nós aprendemos na doutrina espírita, nós temos dívidas uns com os outros. Nós nos devemos uns aos outros. Eu preciso auxiliá-lo e ele vai me auxiliar da mesma maneira. Eu vou aprender com ele e ele vai aprender comigo. Porque aí nós vamos desenvolvendo ali o quê? O sentimento, né? No corpo a corpo, na proximidade, as nossas limitações, que muitos de nós temos ainda de nos
expormos, né? De nos abrirmos, de tirar de dentro de nós sentimentos bons que nós temos, mas que ainda está lá camufladinho, ainda não percebemos. E quando olhamos certas situações e nos sensibilizamos, aflora lá dentro de nós. E a espiritualidade, né? O Dr. Herman costuma dizer que no momento que nós estamos num trabalho do bem, nós vamos ali dando condição a esses guias espirituais de achar uma brecha no nosso coração, apesar das nossas resistências, para que a gente permita esses nossos sentimentos aflorarem. Porque nós somos tímidos ainda, né, no sentir, no bem sentir, né? Porque naqueles outros sentimentos que nós não nos controlamos, nós extravasamos, né? Naqueles não tão bons, né? Aqueles que não nos trazem muitos benefícios, nós somos assim expansivos, somos pródigos. Mas nesses outros sentimentos que temos, sim, sabemos que temos, nós ainda somos econômicos. E num trabalho no bem, na obra essencial, a Casa Espírita nos oferece essa oportunidade, né? Que a Casa Espírita é uma escola, é um hospital, é uma oportunidade de trabalho. Vamos lá nos tratar, estudar, né? O que a gente faz na escola? Estuda. E vamos nos socorrer uns aos outros, envolvidos por esses grandes guias espirituais que nos assessoram, lá, coordenados, claro, pelo grande médico das almas, que é Jesus. Então, quando nós nos propomos a fazer isso, estamos lá fortalecendo esses laços espirituais da nossa família, estamos ampliando a nossa família, né? Então, com os estudos, nós vamos ampliando essa nossa visão. Daí a importância do estudo do Evangelho. Né? E ele vem falando, se a busca é individual, o apoio é coletivo. Todos nós buscamos algo. Muitas das vezes não sabemos nem exatamente por quê. E aí, onde vamos buscar as respostas? Temos o Evangelho. E a doutrina espírita nos traz respostas. E vai aí mais uma vez um convite, né? Para que possam, né? Todos continuemos no estudo sobre a doutrina espírita, porque ela nos traz o esclarecimento, o consolo, o entendimento, e a gente se conforta porque a gente compreende. Porque não há, como eu vou dizer, não há dor mais leve, uma dor, como eu vou dizer, perdi a palavra, não há dor mais amena se eu não a compreendo. Então, nós sofremos 2 vezes, às vezes até 3, porque eu não compreendo, porque eu não aceito e porque eu me rebelo contra ela. E essa dor se torna mais crucial, mais dolorida, mais doída, mais intensa e, consequentemente, mais longa. Mas quando eu estudo, eu tenho lá o Evangelho de Jesus como um roteiro seguro, e eu vou estudar os conceitos da doutrina espírita, eu vou compreender o porquê dessa dor. O porquê ela está chegando até mim e para quê. E o que fazer com ela. Então, o estudo ele é fundamental. O estudo liberta, né? O esclarecimento, o conhecimento liberta. E o trabalho no bem, como diz o Dr. Herman, complementa esse meu tratamento, porque eu vou estar ali colocando as minhas energias, direcionando o meu pensamento para o auxílio ao próximo, colocando, tirando de dentro de mim forças que muitas vezes eu nem imaginava que eu tinha, né? E aí, nessa passagem de Baltazar, ele fala, pertencendo a uma grande família espiritual, busquemos cada um de nós sorver do mais além as forças que já conseguimos alcançar e as distribuamos para nós e para as que estão ao nosso lado, de forma a pensar assim, que Deus nos abençoe, mas abençoe o próximo também. Nesse momento estamos precisando tanto disso, né? E nesse momento estamos fazendo tanto isso, né? A maioria de nós, pedindo a Deus forças, coragem, entendimento, equilíbrio para uma situação adversa que estamos passando. E ele fala aqui, nesse momento, peçamos para nós,
mas peçamos para o outro também. E ele diz aqui: com os pensamentos envolvidos na paz, sigamos adiante, sempre recordando que Jesus é o Mestre, o Senhor. Deus é o Pai. E cada um de nós é foco de luz que pode resplandecer e iluminar aquele que está mais próximo. Então, Jesus falou, não foi? Faça brilhar a vossa luz. Todos nós temos uma luz interior e podemos colocar ela no caminho daquele que está próximo a nós. E o próximo, quem é o próximo? Aquele que estiver mais próximo, aquele que estiver no meu pensamento, aquele que estiver necessitado do meu auxílio. E então ele fala que possamos ser esse foco de luz na vida do outro. Assim o fazendo, ajudaremos essa sociedade humana a se transformar e criar dentro dela ideias e ideais superiores em torno da luz. Em torno da luz. Então, vamos fazer, brilhar a nossa luz. Vamos fazer com que essa luzinha íntima que nós temos, fraca muitas das vezes, como dependendo, do nosso estado moral, emocional, das nossas fragilidades, muitas vezes sentimos ela quase apagando, mas ela está lá. Então, vamos colocar o combustível nela. E como fazer brilhar essa luz mais intensamente? Colocando esse combustível que é o Evangelho, que é o ensinamento de Jesus. Reabastecendo as nossas forças através da prece, da oração, do culto do Evangelho no lar. Todas essas orientações que nós recebemos na casa espírita, que recebemos desses guias espirituais, e vamos lembrar lá da oportunidade do sono, em que nós temos a oportunidade de encontrar essa nossa família espiritual, que está lá, no outro plano da vida também, torcendo por nós, e temos a oportunidade todas as noites de nos reencontrar e fortalecer esses laços. Então, vamos utilizar as ferramentas que a doutrina espírita nos traz, do estudo, do trabalho no bem, da atitude, do pensamento, da prece, da ligação com esses bons espíritos, para que possamos ter força, coragem, ânimo, para que a gente não se deixe abater pelas circunstâncias atuais. E nesse momento todos precisamos, é o papel, o nosso papel como espíritas, como os cristãos, infundir o ânimo, a coragem, porque Jesus não nos abandonou em nenhum momento, e não nos abandona em momento nenhum. E ele faz com que essa nossa luz brilhe, ele está próximo, então precisamos saber se estamos com ele. Ele está conosco o tempo todo. E quando a gente fala, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, e quando a gente tiver essa visão, quando nós tivermos só a visão negativa das dores, do sofrimento, a intensidade dessa dor se fizer muito forte, que nós busquemos ele, recorramos a ele, que é o grande médico das almas, como diz o Evangelho. Tem um capítulo do Evangelho que fala isso também. E ele veio para nos ajudar, e ele vem a todo momento para nos ajudar, e ele está do nosso lado, nos ajudando. Então, que possamos recorrer à prece, à oração, e o Evangelho seja o nosso roteiro seguro, a nossa bússola, e que nós possamos iluminar o caminho de muitos na oportunidade do trabalho no bem, na oportunidade do trabalho na obra social, de ajudar tantos que necessitam, mas que nós não esqueçamos de acender a luz também no nosso caminho, que nós possamos fazer luz também no nosso trajeto, iluminar muitos, mas também nos iluminar, nos fortalecer, porque também somos irmãos, porque precisamos desse fortalecimento para amparar tantos que precisam. Então, que Jesus, que ele possa sempre estar, ser permanente nos nossos pensamentos, que esses seus ensinamentos, as suas palavras, não só essa passagem, como muitas outras, possam fazer parte do nosso dia a dia, que tiremos momentos, uns minutos, para que possamos ler o seu Evangelho de amor, possamos nos dedicar também ao estudo da doutrina espírita, que vai nos fazer compreender
o nosso papel como espíritos encarnados, compreender a fase em que estamos passando, entender as necessidades e entender que nada acontece por acaso e que Deus está no comando desse barco, que é o planeta Terra. Então, que Ele possa cada vez, todos os momentos, estar junto a nós. E, com certeza, está, mas que possamos estar com eles também. Que possamos aproveitar essa oportunidade bendita de estar falando dos seus ensinamentos. Quando ele falou que não nos deixariam órfãos, ele estava falando a verdade, porque ele é o pastor, o grande pastor das ovelhas. E ele disse, nenhuma de suas ovelhas ficaria fora do seu rebanho. Ele iria buscar cada uma. E ele está recolhendo, ele está nos auxiliando, ele está fazendo valer tudo aquilo que ele falou. Ele está mostrando para nós essa grande oportunidade de olharmos para nós, refletirmos sobre as nossas vidas, sobre as nossas existências e entendermos de fato o que estamos fazendo aqui, para quê e por quê. E o que podemos fazer melhor daqui para frente, principalmente, né? Nesse momento de reflexão, pensamos várias coisas. Vamos pensar, vamos planejar, que somos espíritos eternos. O que fazer daqui a pouco, quando isso tudo passar, né? Essa dificuldade forçada que estamos enfrentando. O que temos? Vamos fazer projetos. Falou ali a mensagem, ideias e ideais. Vamos ter a certeza de que estamos conquistando aos poucos essas nossas virtudes morais. Então, que Jesus possa continuar nos fortalecendo, nos amparando e sustentando os pensamentos. Graças a Deus.